Olá, bom, nesse vídeo de segunda-feira eu irei fazer uma análise sobre 3 frases da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, né? Deixa eu explicar para você a situação, o contexto dessa minha análise. Na segunda-feira passada, ela decidiu suspender temporariamente uma resolução, né, da ANS, Agência Nacional de Saúde, que permitia às operadoras de plano de saúde cobrarem até 40% dos associados por determinados procedimentos médicos. Estava lá uma lista desses procedimentos que as operadoras podiam até, a chamada coparticipação, poderia cobrar até 40% dos associados do total de gastos com aquele procedimento, tá bom? A ministra, na segunda-feira, decidiu suspender temporariamente até que isso fosse julgado de maneira definitiva. E nessa decisão, é justamente aí isso que eu vou comentar, não é a decisão, são 3 frases da ministra, sendo que uma delas eu vou desenvolver esse vídeo em cima dessa frase. Olha só o que é que ela falou lá na decisão, na publicação dela. Vamos lá. Saúde não é mercadoria, vida não é negócio, dignidade não é lucro. Então vamos lá, vamos repetir. Saúde não é mercadoria. Então vamos lá, Ayrton Torres. Infelizmente, não deveria ser, mas infelizmente saúde é sim mercadoria. Infelizmente é. E é justamente por ter sido tratada e ser tratada como mercadoria que nós chegamos a esse desenvolvimento da medicina. Se não fosse a busca pelo lucro, nós não teríamos a expectativa de vida que a humanidade está vivendo. Os historiadores são unânimes em afirmar: nós, habitantes do século XXI, temos uma expectativa de vida que a população, a humanidade nunca teve, tá certo? Mas infelizmente ou felizmente, não sei, até o final do vídeo você vai decidir se isso é felizmente ou infelizmente, a saúde é sim tratada como mercadoria. Vamos aos fatos, vamos lá, olha só, esses fatos vão contrariar a ministra, olha só. Eu estou em um site da Super Interessante, vamos lá. O título é Verdades Inconvenientes sobre a Indústria dos Remédios. Eu selecionei um parágrafo e olha só o que está escrito nesse parágrafo. Vamos lá. Como qualquer outro setor da economia, a indústria farmacêutica visa o lucro. Nada errado com isso. E tem dado certo. Em 2008, ela movimentou 725 bilhões de dólares. Olha só. O Brasil faturou 12 bilhões. Só a fabricação da aspirina movimenta 700 bilhões de dólares por ano. Seu princípio ativo, o ácido acetil salicílico, é considerado um dos produtos mais bem-sucedidos da história do capitalismo. A aspirina, aquele comprimido, tem um componente lá que é o ácido acetil salicílico. Ele é considerado, eu não sabia disso, olha só, que bom ter me preparado para fazer esse vídeo. Eu peguei essa informação agora. O ácido acetil salicílico é considerado um dos produtos mais bem-sucedidos da história do capitalismo. Então, esses dados, outro dado, olha só, essa aqui então estonteante. Eu passei para você o dado de 2008, 725 bilhões de dólares. Olha esse outro site aqui, o título, se você quiser pesquisar, se lhe interessar, é Mercado Farmacêutico, Visão Geral. Esse site é de uma empresa da própria área. Olha só um dos parágrafos lá no finalzinho, olha o que é que está escrito. Nesses últimos anos, o país, no caso o Brasil, ultrapassou Canadá, Espanha, Reino Unido e Itália. E a expectativa agora é superar a França. Isso é do ano passado, essa informação. Dessa maneira, o Brasil ficaria apenas atrás dos Estados Unidos, China, Japão e Alemanha, em um mercado que movimenta 1 trilhão e 2 bilhões de dólares. 2008 foi 725 bilhões de dólares. Agora, com esses dados mais recentes, é 1 trilhão e 2 bilhões de dólares. A perspectiva de crescimento é de 6 a 9%. Então, saúde é sim mercadoria.
Infelizmente ou felizmente, para o pessoal que é rico é felizmente. Para nós aqui do andar de baixo é infelizmente. Ela é sim mercadoria. E por ter sido tratada e por ser tratada como mercadoria, ou seja, como algo que promete uma recompensa financeira, a humanidade chegou nesse desenvolvimento tecnológico em relação à medicina. Foi o que eu falei no início do vídeo. A expectativa de vida. Você deve a expectativa de vida, dentre outros fatores, claro, tem o saneamento básico, entendeu? Que antes era inexistente, mas você também tem a pesquisa, a descoberta de novos medicamentos, o antibiótico, as vacinas, os exames caríssimos, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Tudo isso é de uma indústria no caso não é nem bilionária, no caso é trilionária. É o lucro, é a ganância, é a usura do ser humano em aumentar a expectativa de vida dos outros seres humanos, que fazem com que cérebros poderosíssimos se dediquem décadas e décadas e décadas estudando e descobrindo medicamentos. Então, infelizmente, com esse ser humano que nós temos, essa humanidade que nós temos no século XXI, que foi gestada, foi parida lá na Revolução do Neolítico, quando pela primeira vez surgiu na humanidade, nesse bicho chamado Homo sapiens sapiens, surgiu o lucro, o poder, a acumulação de riquezas. Surgiu no Neolítico e só foi se aprofundando. Então, com esse ser humano que a gente tem, egocêntrico, egoísta, ganancioso, não adianta. Se não tiver lucro, ele não se interessa. Se não tiver recompensa, ele não se interessa. Se você for estudar um dos fatores, talvez até o mais importante, da queda do comunismo, foi na União Soviética, foi justamente o fator econômico. Foi o fator demolidor da queda da experiência do socialismo no século XX, tá certo? Então, não adianta. Aquela frase que algumas pessoas erroneamente atribuem a Karl Marx, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir essa frase, mas as pessoas erroneamente acreditam essa frase. Ele apenas popularizou a frase. A frase é de outra pessoa, não é dele. Então me acompanha aí o que é que ele disse lá no livro Capital. De cada um de acordo com as suas capacidades, para cada um de acordo com as suas necessidades. Isso seria maravilhoso se aplicado a um outro tipo de ser humano, não esse que a gente tem. Você teria que ter uma pessoa extremamente inteligente, um cara que topasse só de nível superior, não falo nem os outros anos de estudo, mas só de nível superior, uma pessoa que topasse ficar 10 anos da vida dele, 10 anos. 10 anos da vida só estudando para ser neurologista. A pessoa não faz mais nada na vida, não pode trabalhar, é só estudando. E ela não se importasse mesmo em ganhar pouco, ou pelo menos ganhar o mesmo que uma pessoa cognitivamente falando bem mais modesta que ela não se importasse com isso. Bom, se existir essa humanidade, essa frase popularizada por Marx seria perfeito. Mas infelizmente não. Se não houver a promessa do lucro, a promessa da vantagem, a promessa do ganho, não há pesquisa científica no mundo. Não há pesquisa científica no mundo. E portanto, a saúde, né, não vai avançar. A gente vai estacionar e pronto, os ganhos não. Não sei se a humanidade quer isso. Está vivendo cada vez mais, se pro bem ou pro mal, isso a gente não sabe dizer. Alguns dizem que é pro bem, outros dizem que é pro mal, mas está vivendo mais. E se está vivendo mais é por quê? Por causa, grande parte, dos lucros das empresas farmacêuticas, dos produtos novos, das inovações que ela produz. Isso é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. O problema então não está especificamente na ganância da indústria farmacêutica. O problema está na forma como que o Brasil gerencia a saúde pública. E aí, para a gente encerrar o vídeo, olha só, fica esperto ou esperto, olha só. É um outro site, tá bom? Para a gente encerrar esse vídeo, tá lá, só você digitar: conheça os SUS
de outros 5 países, tá bom? Eu vou mostrar a você que saúde pública pode sim ser muitíssimo melhor do que aqui no Brasil. Agora um dado curioso, olha só, olha o que está escrito: são poucos os países que possuem um sistema de saúde público universal. Reino Unido, Canadá, Austrália, França, Suécia e Brasil integram esse grupo. Olha só o Brasil. Você sabia disso? Nós somos um dos poucos países do mundo que tem um sistema público universal de saúde. O problema é que ele é mal gerenciado. O problema é que a corrupção corrói, destrói ele. Além de nós gastarmos pouco, ainda tem uma coisa pior: gasta-se mal no Brasil. Eu vou passar alguns dados para você, se você quiser maiores informações, é só você acessar. Vou repetir o título aí do site: conheça o SUS de outros 5 países. O que eu vou mostrar para você agora são exemplos desses 5 países. Eu vou dar 2 porcentagens. A primeira porcentagem é em relação ao gasto, em relação ao PIB, a riqueza toda de um país, né? E o segundo dado, o segundo número é a porcentagem de gastos do governo, né? Porque você tem um governo dando X% na saúde, mas você tem aqueles gastos privados, que são as famílias que não utilizam serviços públicos, que terminam pagando também com outros X%, tá certo? Então olha só, vai me acompanhando aí, se você tiver esse site aí, é interessante que você vá me acompanhando e me ouvindo. Reino Unido, que tem talvez o melhor SUS do planeta Terra, é o melhor serviço público universal de saúde, seja do Reino Unido. Por sinal, é chamado NHS. Tem até um fato curioso: esse NHS, ele foi involuntariamente um dos motivos, né, que as pessoas lá na Inglaterra, principalmente aquelas pessoas aposentadas lá, votaram pela saída da Inglaterra da União Europeia, né, o famoso Brexit, né? Por quê? Simples. Com a entrada da Inglaterra na União Europeia, começou devido aos tratados lá da adesão à União Europeia, você teve vários cidadãos de outros países mais pobres que a Inglaterra migrando para a Inglaterra para procurar emprego. A Inglaterra é um país mais desenvolvido, e aproveitando do NHS, do SUS inglês. Resultado: quando você tem um serviço de excelente qualidade, você começa a botar gente nesse serviço, é claro que o serviço piora a qualidade. E aí os aposentados lá, olha, não está dando certo isso não, pô. Nada contra aí esses imigrantes, mas está roubando, está prejudicando uma coisa que eu, inglês, tenho desde lá do final da Segunda Guerra Mundial. E aí essas pessoas de idade mais avançada terminaram voltando pela saída do Brexit. Estão errados? Estão certos? Não sei, se coloca no lugar deles para você ver. Então olha só, a Inglaterra gasta 16, depois eu vou dizer a porcentagem do Brasil, gasta 16,52% do PIB. E o segundo, o gasto do governo total é 83,14% o governo. O restante são as famílias. Então vá acompanhando esse número. Vamos para o segundo país, Canadá. Já aumenta um pouquinho, é 18,77%. E o segundo número, que é a porcentagem de gasto do governo, é de 70,90%. Daqui a pouco você vai ver do Brasil, viu? Olha lá. A Austrália gasta 17,31% do PIB, e no total dos gastos com saúde, o governo paga 67,04%. Vamos para outro país, França, está aumentando. 15,69% do PIB é aplicado pela França. No total dos gastos, o governo francês paga 78,21%, é quase 80%. O governo banca quase 80% de tudo que se fez em saúde. Esses dados são de 2014. Vamos avançar. O campeão agora, Suécia. Esse aí é estonteante. Olha lá. 19,03% do PIB, 19,03%. Agora esse outro número é assustador. O governo pagou tudo que se gastou com saúde, pagou 84,03%. Esse é quase 90% de tudo que foi feito de saúde na Suécia no ano de 2014 foi pago pelo governo sueco. Os outros
vamos lá, 15,97 foi pago pelas famílias, pago de maneira particular, mas quase a totalidade foi pelo governo sueco. Lá, esse tipo de decisão lá da ANS ou da decisão da ministra Carmen Lúcia, isso não vai existir. Por quê? Porque lá a saúde pública é tratada de uma maneira diferente do que aqui no Brasil. Vamos aos dados do Brasil. Nesse mesmo site, 2014, olha só, o gasto é 6,7%. Tem aumentado? Tem, sim, mas é 6,7%, isso em 2014. Então o problema, a saúde é mercadoria? É sim, tanto aqui quanto na Suécia, a saúde é mercadoria. Só que lá a corrupção é quase inexistente, o gerenciamento dos recursos públicos é de excelente qualidade, ou seja, de outras palavras, gente competente, não por indicação política, que gerencia a saúde pública. Por isso que lá, ao contrário daqui, saúde pública não é problema. Então, resumindo, para a gente finalizar, a saúde tem sim que ser tratada como mercadoria, não tem como não ser tratada, porque se você não tratar, ou então troca a humanidade, vamos trocar a humanidade. Se você quiser continuar com essa humanidade aqui, com esse tipo de ser humano, a saúde é sim mercadoria e é justamente, não vá tapar o sol com a peneira, não vá tentar negar os fatos, é justamente por ter sido tratada como mercadoria que nós chegamos, todo esse desenvolvimento tecnológico que nós chegamos, vacinas, antibióticos, exames sofisticadíssimos, alguns deles vieram da corrida espacial, da corrida tecnológica entre a União Soviética e os Estados Unidos, tecnologia de primeiríssima ponta, matemática refinadíssima, física refinadíssima. Tudo isso é o que você tem, exames, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Olha aí, então. Então, as pessoas falam, às vezes, falam bobagem, não param para analisar com cuidado. Para encerrar esse vídeo, ano de eleição, olha aí você, vou provocar. Eu já observei uma coisa, esses meus vídeos, fora de matemática, os vídeos que as pessoas menos assistem é sobre educação. Não sei, interessante, né? As pessoas querem falar de tudo, de economia, de saúde, de segurança. O que você pensar? Menos educação. Bom, educação não. As pessoas disfarçam, botam a mão no bolso, olham para o alto, olham para o lado, começam a assoviar e sai. Cadê fulano? Sumiu, desapareceu. Por que será que as pessoas fogem tanto de educação, né? Mas vamos lá, saúde é o tema do vídeo de hoje. O que é que você vai fazer? Esse ano tem eleição. Olha, foi o que eu mandei você fazer lá no vídeo passado. Dá uma olhadinha. Isso dá um trabalho terrível. Você ficar fiscalizando a vida de seu candidato. Dá uma olhada para ver se o cara não tem nenhum processo nas costas, se ele não está incluído lá na lei da ficha limpa. Dá um trabalho terrível. Saber votar. É um dos preços da democracia, é você olhar com cuidado em quem você vota. Então dê uma olhada. A corrupção que a gente tem, essas pessoas que estão lá no Congresso Nacional, elas foram colocadas lá por quem? Quem foi o que as colocou lá? Tá vendo você? Então, dá uma olhadinha aí agora, com cuidado, no seu candidato. Aquele cara que você acha que vai salvar o Brasil, ou aquele candidato ou a candidata que vai melhorar. Dá uma olhadinha para ver o que é que fala de saúde, quais são os gastos. Há alguma previsão, é proposta sua aumentar os gastos com a saúde, né? Ok, fico devendo, aí o Douglas me pediu, não esqueci de você não, viu Douglas, aquele comentário sobre a xenofobia, tá bom? Estou preparando, essa semana eu lhe prometo que ainda sai aí, só que como o tema é complexo e polêmico, vai sair faísca, porque eu tenho algumas opiniões que contrariam a opinião da maioria dos brasileiros, mas não esqueci de você não, viu Douglas? A gente vai fazer aí, vou fazer 2 vídeos para a gente comentar sobre a xenofobia no mundo, tá ok? Então até o próximo vídeo.